volta, Mundial, e você chegando aqui nessa tarde gostosa de sexta-feira para te fazer companhia nessa próxima meia hora. E hoje tô recebendo aqui para esse bate-papo agradável para a gente te passar também muita informação, Sol Medeiros. Bem-vinda, Sol. Que delícia estar aqui. Obrigada Muito bom pelo convite mais uma vez. Igualmente. A Sol tem feito programa à distância, né, Sol? Então, ela tem vindo muito pouco aqui para a Vibe Mundial, presencialmente, mas o programa está indo ao ar sempre inédito, toda semana. Toda quinta-feira, 8h30, eu gravo o programa, mando para cá e, eventualmente, eu venho fazer um programa ou outro, né? É isso aí. Toda quinta. Medicina chinesa sempre. Medicina chinesa que eu amo de paixão. Medicina chinesa mudou minha vida. Eu acredito que pode mudar a vida de muita gente. Por isso que eu tenho esse programa aqui, nessa rádio, que tem esse alcance aí, que pode ajudar tanta gente, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? A gente está passando um momento tão delicado, a gente precisa estar junto aí para ajudar as pessoas. Com certeza. Estou abrindo aqui, já estamos na live no Facebook. Você pode nos acompanhar, mandar sua pergunta. Aproveita que a Sol está aqui, que eu já passo para ela responde. Você sempre atuou com a medicina chinesa, Sol? Como terapeuta, sim. Antes disso, eu trabalhei 20 anos no mercado de turismo. Então, tá bom. Essa história você já contou, né? Já. Pra gente, então tá bom. Vamos falar então da medicina chinesa. A medicina chinesa pode colaborar muito com a gente nesse momento onde muitos estão reclusos, mas também muitos estão na ativa e necessitando também de cuidado. Autocuidado, né? Isso, exatamente. Eu tenho feito agora os atendimentos online, então a vantagem de fazer um online, que eu tenho percebido, que foi até uma surpresa para mim, é que eu tenho atendido muita gente que não é de São Paulo. Eu tenho atendido gente da Espanha, de Portugal, que nem hoje de manhã já atendi 2 pessoas que são de Curitiba. Então, ele proporciona que esse conhecimento que eu posso passar para as pessoas, ele chegue em mais pessoas. E diria que 98% das pessoas me procuram por 2 motivos. Que estão muito ansiosas e estão com muita insegurança. Então, a sensação que a gente tem não é só esse aprisionamento físico, né? De a gente ter essa restrição, a gente ter essa limitação, desse ir e vir do corpo. Mas a gente também se sente um pouco preso, Samira, no sentido da nossa mente. Porque é natural da mente ela ir para o passado e me contextualizar para o presente. Ela vai para o futuro, me contextualiza e me traz de volta. Então, esse futuro, a gente parece que perdeu. A gente não tem mais como fazer planos a longo prazo. A gente não sabe como é que vai ficar toda essa situação, se daqui um mês vão ter uma vacina, se vai ter um remédio, se vai ser daqui um ano. Então, a gente não consegue fazer muito esse planejamento que é natural nosso. E isso traz o quê? Insegurança, traz ansiedade, porque é da nossa natureza a gente querer saber, planejar o que vai acontecer amanhã. Não. Então, voltar para o momento presente é o que a gente pode fazer agora, nesse momento. Então, fica muito essa angústia, fica muito essa ansiedade. Então, o que eu tenho ajudado as pessoas nos meus atendimentos online, Samira, é com a parte das ervas, que tem a fitoterapia chinesa, ela é gigantesca, ela é muito vasta. Graças a Deus já tem mais aqui no Brasil, tem mais facilidade da gente encontrar, é mais acessível. Tem a alimentação, que mudando a alimentação a gente consegue mudar muitas questões de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Se as pessoas não se alimentam de uma maneira adequada, se o meu aparelho digestório também ele está em desequilíbrio, ele não consegue absorver os nutrientes do meu corpo, eu não formo sangue. Não formando um sangue forte, ele não consegue, vamos dizer, nutrir o nosso cérebro. A gente vive numa época que a gente demanda muito da nossa mente. É como se o sangue já viesse, entre aspas, contaminado? Ele vem fraco, é um sangue fraco. Até a década de 50, a década de 60, a gente fazia muito trabalho de corpo. As pessoas andavam mais, trabalhavam muito na roça, usava menos a mente. Hoje a gente usa mais a mente e menos o corpo. Então, o que acontece? Se eu não tenho um sangue bom de qualidade para nutrir a minha mente e meu cérebro, eu vou ficando como? Com a sensação de não pertencimento, uma sensação de angústia, uma sensação que a pessoa nem sabe exatamente explicar o que é.
porque o meu sangue está fraco, ele não consegue irrigar todas as células do meu corpo. E como que eu fortaleço esse sangue até para esse sangue poder circular da melhor forma? Eu quero ele extremamente bem no meu coração, por todas as minhas veias, nos meus órgãos e no meu cérebro. Sim, é com a alimentação, porque assim, a alimentação, pelo ponto de vista da medicina chinesa, é diferente da nossa. Não é colocado como proteína ou como carboidrato, não. A gente olha ele pelo sabor dele, pela temperatura dele, se ele é um alimento frio, se ele é morno, se ele é quente. Não estou falando de como ele é preparado, mas a natureza do alimento. E em que órgão do corpo ele vai A pimenta, atuar. por exemplo, é quente. A pimenta é quente. Pimenta, canela. Gengibre. O gengibre ele é mais morno. É? Ele não entra tanto no quente. Os alimentos mais frescos e frios, por exemplo, melancia, melão, pepino, hortelã. Mesmo que você fizer um chá de hortelã, ele tem categoria de frio. Porque ele tem um frescor. Ele vai resfriar meu corpo. Então, tem as frutas, tem as carnes. Então, cada carne que a gente consome, né, as carnes de origem animal, elas vão atuar num órgão. Cada fruta também. Então, quando a gente faz esse diagnóstico e eu passo a alimentação para a Samira, porque a Samira tem um desequilíbrio, sei lá, vamos supor que é do fígado, que hoje é uma coisa muito comum por essa falta de projeção. Então, eu vou passar alimentos para você, para harmonizar o fígado, para que você não fique tão frustrado, não sinta tanta raiva, fique com os lados positivos dessa energia do fígado, que é a bondade, a empatia, a criatividade, a intuição, para que a gente tenha esse equilíbrio. Aí isso é feito tanto com a parte das ervas, com a alimentação e também com a prática do Qigong, que é o movimento de energia. Então, quando a energia de um órgão está bloqueado, a emoção que se refere a ele também estará. Então, fortalecendo o órgão, automaticamente eu equilibro a energia daquela emoção referente àquele órgão. Então, não é a emoção. Eu resolvendo o meu problema de emoção que eu resolvo a questão do órgão. O caminho As duas coisas. As duas coisas. São as duas coisas. Então, a gente trabalha com a parte estrutural e a parte funcional. Então, o órgão em si também é uma coisa só. Então, ele estando forte, a emoção relacionada a ele também estará. Se eu estou em desequilíbrio com aquela emoção, o órgão vai ficar em desequilíbrio. Então, atuando em um, automaticamente atua tudo. Esse é o tema do curso que você vai dar? Isso, exatamente. Você fala das emoções nesse curso. Nesse curso que chama-se O Caminho das Emoções. Então, você aborda as emoções relacionadas aos órgãos? Exatamente. Então, cada aula eu vou falar de um órgão e a emoção referente a ele. Na verdade, as nossas emoções, elas têm um caminho no nosso corpo a percorrer. Então, vamos supor que nós estamos aqui, pegar a cidade que a gente mora, que é São Paulo. Você chega em determinado lugar aqui, que você tem que fazer, você não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, que tem uma rotatória. Se eu pego o caminho correto, eu chego mais rápido aonde eu quero, da onde eu estava na minha casa vindo para a rádio. Se eu pego um caminho errado, eu vou demorar mais tempo, eu vou me desgastar. Então, é igual. Então, as emoções, Samira, elas são inerentes a todos nós. Elas vão me adoecer quando elas são muito intensas. Tá. Da mesma maneira que a gente olha os fatores externos, como, por exemplo, o clima. Se você pegar uma corrente de frio, tomar uma chuva, ficar num calor muito intenso, você não vai adoecer. Você vai ficar com uma insolação se você ficar lá na praia exposta, das 10 às 4 horas da tarde, sem um protetor solar. Sim. Se você sair na rua à noite, agora que a gente está no inverno, que está muito frio, sem agasalho, você vai se resfriar. As emoções são iguais. Não é momento de se resfriar, gente. Cuidem-se. Por favor, em hora de cuidar do nosso pulmãozinho aqui. Já tem gente que você falou do fígado como exemplo, mas já tem aqui a Maria Ângela, ela está falando, está pedindo para que você fale mais sobre a alimentação para o fígado. Aí eu vou expandir, tá? Vamos falar então um pouquinho desses órgãos e da relação deles com as emoções. Qual que é a emoção do fígado? Na verdade, a gente tem um hábito aqui na nossa cultura de meio que de rotular. Mas não é. Não é. Então, assim, a gente usa muito como a raiva. Na verdade, o que é isso, essa emoção da raiva? Ela é uma energia que ela é uma das mais intensas que nós temos, que ela precisa de expansão e de movimento. Então, é ela que me coloca em movimento de manhã, na hora que eu acordo, que me dá, sabe, esse prazer de estar na vida. Puta, que bacana, hoje eu vou lá na rádio. Então, é essa vontade de viver. Eu sou uma pessoa criativa. Te dá força. Eu sei me planejar.
né? A curto, a médio, a longo prazo. Eu tenho empatia. Nossa, eu cheguei aqui na rádio, senti que a Samira hoje não tá bacana. Não é pessoal comigo. A Samira não tá bem. Então, eu tenho essa empatia. Eu vou até você e volto para mim. A Samira hoje não tá bacana. Então, então eu tenho essa empatia. Eu sou uma pessoa criativa, entendeu? Eu coloco as minhas palavras de uma forma muito mais harmônica, com bondade e, acima de tudo, com compaixão. Eu vou até você, sinto que você não está bem, eu tenho compaixão pelo momento que você está passando. Uhum. Quando a gente não sabe usar essa energia para a gente colocar em criatividade, eu me pôr em movimento no que eu realmente quero, de acordo com os meus ideais de vida, ela fica armazenada. Então, quando ela precisa sair, é como um vulcão, ela explode. Que aí, quando a gente só fica muito nessa vibração, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Aí prejudica o órgão. Prejudica. E o que vai acontecer? A gente não sabe. Então, assim, além do fígado, o outro órgão que sofre, na verdade, todas as emoções quando ele fica em desequilíbrio, é o nosso coração. Porque é ele quem sente. Não é o fígado que vai sentir, né? É o coração. A angústia vai vir aqui, né? Então vem aqui. A gente fica com medo, trava aqui. Então, o medo vai lesionar com o tempo meus rins. Mas o meu coração, ele é grande, central, emocional. Como a gente tem aqui a Praça da Sé, por exemplo. Então, eu moro na Zona Norte. Para eu vir para cá, eu tenho que ir até a Praça da Sé, trocar, fazer baldeação e trocar o outro sentido. Então, é ele como se fosse isso. Então, é ele que sente tudo, que ele é considerado o grande monarca. Ele quem toma as decisões. E ele que vai sofrer também. Por isso Ele vai te dando essa rota, né? ele vai dando essa rota. E ele sofre muito com essas emoções quando elas estão em desequilíbrio. Tá. E- Quando você fala da fitoterapia chinesa, a gente está falando da fitoterapia, a gente também está falando da alimentação, porque a gente está ingerindo, e os alimentos junto com as ervas, junto com uma boa prática mental, emocional. As práticas do Qigong, que é esse movimento de Esse, né? energia no corpo. Isso vai deixando o meu corpo em equilíbrio. Sim, exatamente. A alimentação viva, a comida crua, ela tem. Eu tenho que olhar bem para o meu órgão, se ele é frio ou se ele é quente. Na verdade, Ou ele tem horários. tem horário. Então, assim, na medicina chinesa, com a questão da alimentação, a gente não come nada cru. Sempre cozido. Por que que não se come cru? Porque quando eu como um alimento cru, ele tá frio. A salada em si, as verduras, elas são frias. Então, o ideal é comer sempre cozido. Quando eu como um alimento muito frio ou gelado, o que acontece? Meu aparelho digestório está a 36 graus. Então, tem um foguinho lá, né? Para quebrar as moléculas, transformar aquilo em enzima e transformar aquilo em nutrientes para formar o meu sangue. Quando eu estou sempre comendo comida muito crua, muito fria e muito gelada, eu sobrecarrego ele. O que acontece? Ele vai ter que colocar mais combustível para aquecer aquela comida e isso, ao longo do tempo, ele vai ficando sobrecarregado e ele fica deficiente. Quando o estômago... Qualquer tipo de comida. Qualquer tipo de comida que seja crua, fria ou então gelada. Tá. O que acontece? Quando ele começa a ficar com a energia dele ruim, deficiente, ele vai absorver menos nutrientes. Ele absorvendo menos nutrientes, menos sangue de qualidade eu tenho para o meu corpo. Então, o que acontece? Muitas pessoas às vezes me procuram, mas eu só como salada, só como alface. Não é para fazer só isso. Vou contar Quando come, a gente tem o hábito de comer salada. Essa salada, ela tem que estar junto com o alimento quente para eu dar uma quebrada nesse gelo? Eu vou contar até uma história que é muito pessoal. A minha avó materna, que ela já é falecida, ela falava isso. Mas como é que vocês conseguem comer salada? A salada é fria. Só que eu não entendia aquilo que minha avó falava quando eu era mais jovem. Então, ela, na sabedoria popular dela, ela pegava a salada, misturava na comida, então o arroz, o feijão, a carne, quebrava esse frio e ela comia. Uhum. Aí tudo bem. Tá tranquilo. O ideal é assim, a gente pegar uma frigideira sem nada, sem óleo, sem nada. Só a frigideira e você dá um susto. Sabe? Tss, tss, quebrou aquele frio, pronto, você pode comer. Senão você sobrecarrega toda hora. Então, por exemplo, quando você come pepino, melancia, melão, parece que fica meio estufado, né? Porque eles são muito frios.
casos e casos, né? Então, mulheres, por exemplo, que têm menopausa, podem comer mais alimentos desse tipo, para tirar esse calorão. Mas eu não posso viver à base de um único tipo de alimento. Então, dependendo do seu comum, só um alimento que ele não vai ser adequado, de acordo com aquele desequilíbrio do meu órgão, ele não vai fazer o efeito que eu quero. Por isso que é importante saber diferenciar qual é o órgão que está em desequilíbrio e ver qual que é o alimento, qual que é a erva que vai atuar ali. E que momento que eu estou da minha vida, né? É. Eu acho que tudo isso, por isso que existe a anamnese, né? Isso. Exato, é porque o momento que eu estou vivenciando, como que meu organismo está recebendo o alimento que eu estou consumindo, o que eu tenho tido vontade de comer, né? O que eu tenho vontade de fazer, se eu estou com mais preguiça, se estou com mais energia, tudo isso tem a ver com os nossos órgãos vitais. Tem. É muito curioso, interessante que você falou, o meu corpo tem vontade de comer. Quando eu tenho um órgão que está em desequilíbrio, tem sabores que eu de vez em quando vou querer comer mais. Tem época que eu vou querer comer mais doce, tem época que eu quero comer mais salgado, uma comida mais amarga, azedo e o picante. São 5 sabores. Então, quando a gente está em desequilíbrio, aquele órgão que está em deficiência, ele perde aquilo. Mulheres, por exemplo, no período pré-menstrual, que o aparelho digestório já começa a ficar cansado, porque ele tem que liberar o sangue que está no endométrio, elas comem doce. Porque aquele aparelho, que é o baço, ele começa a ficar com a energia dele deficiente. E o alimento dele é o doce. Não o doce do açúcar. O doce seria o que vem dos alimentos, como, por exemplo, cenoura, batata, beterraba. Então, são alimentos que a gente come, a gente sente o docinho, né? Da beterraba, da cenoura. Mas na mulher na TPM não quer saber de comer cenoura, né? Não, a pessoa quer chocolate, quer quindim, quer brigadeiro. Então, doce, e quanto mais açúcar, melhor. E você sabe, Sol, eu tenho ouvido muita gente dizendo que com essa coisa da pandemia, muita gente tem pedindo socorro pro doce. Sim. Isso é uma questão. Tem a ver também com a insegurança? O doce, na verdade, ansiedade. Tem muita coisa por trás do alimento, na verdade. Então, o alimento, se a gente for pensar, é a primeira maneira que a gente tem de estar no mundo. Então, primeiro o alimento que a gente recebe é do cordão umbilical da nossa mãe. Quando a gente nasce, pelo aleitamento. Então, essa relação com o alimento, ele é muito uma questão afetiva com a nossa mãe. Então, quando as pessoas às vezes me procuram porque tem compulsão alimentar, então eu coloco algumas perguntas para a pessoa se responder. Primeira coisa, né? Do que eu estou me nutrindo? Não é comendo. Comer eu posso comer qualquer coisa. Mas qual é a minha nutrição? Quais são as minhas carências que precisam ser preenchidas? Quais são? Então, cada um tem a sua carência. Todos nós temos. E como está a relação com a sua mãe? A mãe que vem com isso de nutrir, de acolher. A primeira nutrição que tem é toda dela. Então, é importante olhar para essa relação que a pessoa também tem com a mãe. Entendi. Mesmo que seja uma pessoa que foi adotada, alguém cuidou dessa pessoa. Ou se a mãe já é falecida. Então, é importante olhar esse relacionamento também que tem com a mãe. Ô Sol, eu acho que tudo isso você aborda também nesse curso, né? Sim, tudo isso. E a pessoa que vai fazer esse curso com você, que é online, né? Estamos vivendo num período online, você traz esse tipo de informação para que a pessoa vá também, além de fazer o curso, ir se trabalhando nesse momento? Sim, então a base do curso tem tudo isso que a gente falou, né? Então, como cada emoção vai atingir cada órgão e como equilibrar ela. Tá. Através das virtudes que nós temos, que cada órgão tem a sua. Além disso, tem a questão da alimentação, tem meditação referente àquele órgão para trazer essa emoção que está ali para fora e colocar as coisas boas internamente. Você faz a meditação com vai as pessoas ter no na curso, hora? Tá. Vai ter a prática do Qigong. O que é o Qigong? São exercícios muito parecidos com o da yoga para movimentar a energia onde ela está bloqueada, onde ela está estagnada. E além disso, eu vou dar perguntas para as pessoas responderem, tipo liçãozinha de casa, não é nada demais. Mas assim, para a pessoa se autoconhecer. Porque não adianta eu ficar falando, a pessoa pegar aquele material, acabar o curso, colocar lá na estante e ficar frustrada que não resolveu. Entendi. Então, eu gosto muito dessa coisa da prática, fazerem as pessoas também trazerem para elas a responsabilidade. Porque eu estou ali como uma facilitadora. Então, absorvendo aquele conhecimento, a pessoa tem o material
para ela fazer o caminho dela. Entendi. Entendeu? É isso. Porque senão fica só mais um curso, mais um papel que a pessoa... Não, não, eu quero fazer porque eu quero me conhecer melhor nesse assunto e eu quero levar isso para minha vida, porque a gente tem que pegar todo mundo tem as suas questões a Claro, eu serem tenho trabalhadas. as minhas, também que né? eu falo, não é porque eu tô aqui que eu não tenho as minhas questões, né? A gente tem. Com certeza. Me diz uma coisa, Sol, quando que vai começar essa atividade? Dia 29 de junho, que é sem essa segunda-feira, A a outra, próxima. já é uma segunda-feira. É sempre de segunda, então. Vão ser 6 encontros às segundas-feiras, das 7h30 às 9h30. Então, durante esse período, ele é online. Então, eu vou fazer ao vivo, não é gravado, para que as pessoas, a gente possa interagir e as pessoas possam tirar dúvidas. Então, ela se inscrevendo, você manda o link para Já essa mando pessoa o fazer. link, Tá. tem o link bonitinho e não é um curso para muitas pessoas, para que eu possa também dar atenção para todo mundo. Não adianta eu querer fazer, né, uma sala cheia de gente e não dar a Só atenção. dar conteúdo, né? Não Só dá... passar conteúdo. Não tá fazendo parte, né? Isso. Plenamente. E quem quiser informação, você passa por onde? Pode mandar no meu WhatsApp? WhatsApp. No meu site também já tenho direto lá o link da inscrição, se a pessoa quiser. E o site é o? solmedeiros.com.br. E o WhatsApp? O WhatsApp aqui em São Paulo é 11 993767637. Vou repetir, porque as pessoas dizem que eu falo muito rápido. Corre, pega papel e caneta. 11 993767637. Ô, Sol, amanhã a gente entra no inverno. Toda vez que muda a estação, eu lembro da gente. Porque a gente já fez uma entrevista aqui falando das fases, né? Isso. As fases da mulher, né? Como que a gente reflete também com a mudança. Tá acabando praticamente o programa. Mas fala um pouquinho de como que a gente deve lidar com o inverno. O inverno é uma fase, uma estação que pede para que a gente fique mais introspectivo. Tudo a ver com a gente agora, né, gente? Exatamente, para a gente fique mais introspectivo, a gente fique mais com a família, que a gente precisa... Tá frio lá fora, mas eu tenho que ter esse calor interno da família, sabe? Então, ficar mais em casa com a família, olhar as suas questões que você precisa deixar ir e morrer. Porque quando a gente olha uma árvore no inverno, ela tá seca. A impressão que a gente tem é que ela morreu. E não é assim. Então, a gente precisa deixar essas folhas ir embora, as coisas que não servem mais para nós, deixar elas irem, para que quando chegar a primavera a gente brote, a gente floresça e entre um novo ciclo de prosperidade, de abundância e se alimentar de alimentos mais fortes, né? Como para quem come as carnes, para quem não come as carnes, a gente tem a opção das outras proteínas. E se alimentar de coisas que nos dão sustância para se manter bem quentinho. E tomar bastante líquido, mesmo no inverno, através, por exemplo, como os chás. Os chás quentinhos agora delícia, são propícios, né? sim. E lógico, a gente sabe o quanto que a hidratação é importante no nosso corpo. Então, não fuja de uma boa hidratação durante o inverno. É isso. Só para finalizar, o inverno ele se refere ao órgão do rim. Então, quem tem problema de rim, no inverno ele acaba se potencializando. Então, tomar água é fundamental. Principalmente entre as 3 e as 7 horas das 3 da tarde e 7 horas da noite. Tem alguma coisa relacionada, por exemplo, a tomar uma água morna ou não? A medicina chinesa fala isso? Nada é frio. Na medicina é tudo morno. Se puder ser morninho. Morninho, então toma um chazinho. Então, o que acontece? Das E 3... a água mesmo, digo a água A mesmo. água pode ser morna. Das 3 até as 5 é o horário da bexiga. Das 5 às 7 é o horário dos rins. Então, é o horário que esses dois órgãos estão na sua capacidade máxima de absorção dos líquidos para ajudar a filtrar o sangue. Então, quanto mais clara é a minha urina, menos energia turva eu tenho em mim também. Mas eu consigo eliminar medos, inseguranças, né? Então, é hora da gente tomar bastante água para ajudar o rim a filtrar o sangue e filtrar todas as emoções que a gente não quer mais. Olha lá, e os líquidos em geral, né? Então, Sim. O chazinho, a sopa. Sopa é excelente. E quando for tomar chá, pelo amor de Deus, gente, não compra chá de sachê. Entendi, de ervas. O Jean fez sinal e eu perdi o horário. Jean, mil desculpas. Tá- Sol, tá tão rapidinho. Uma mensagem final. Uma palavra.
para procurar se manter o máximo assim possível no equilíbrio, não deixar extravasar muito as coisas, que estamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos, gente. É isso mesmo. Aí. Obrigada, Sol Imagina, Medeiros. eu que agradeço. Sempre obrigada. bom conversar com a Sol. Telefone de contato, gente. Pegou papel e caneta? 993-767637. 993-767637. E o site é solmedeiros.com.br. Exatamente. Obrigada, gente. Imagina, eu que agradeço. Quinta-feira, às 8h30 da manhã, ela tá aqui com a gente na Vibe Mundial. Um grande beijo, Mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.